Graças a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor, bem-vindos à Escola Dominical da AD Belém Valinhos. Quero agora orar ao Senhor, em sequência vamos estudar mais uma lição, a nossa lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oremos, Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, nós, Senhor, venhamos pedir a Tua bênção sobre todo o Teu povo, Senhor, toda a Tua igreja. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre o Senhor amado, os Teus servos, Senhor, possamos aprender a Tua palavra nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município de Valinhos. Abençoa, meu Deus, da vitória, a Tua igreja, Senhor, nesta cidade. Fica conosco, nos ensina, nos abençoa, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos estudar a lição número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, na sequência do estudo da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020, a Igreja Eleita. Nós vamos seguir com a nossa lição, louvando o nome do Senhor com o hino 432, consagrado ao Senhor, com o nosso irmão Marco Antônio e o Pedro. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Graças a Deus. Muito obrigado, Simão Marco Antônio, Pedro, por esta abençoada canção. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, também quero louvar a Deus, agradecer a Deus, a todos os irmãos que estão conosco, agradecer a Deus pelo nosso pastor Constantino, nosso pastor presidente. Nós queremos louvar ao Senhor por todos vocês que estão conosco. Lembrando aos irmãos que se tiverem alguma dúvida, deixem inscrito e após a aula a gente vai fazer as verificações, tá bom? Deus abençoe vocês, fique com Deus no nome de Jesus. Muito bem, a lição número 7, Cristo e a nossa reconciliação com Deus. O textual está em Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na versão tradicional, ao meio da revista corrigida. No Efésios, mesmo versículo na Nova Almeida atualizada, porque ele é a nossa paz, de dois povos, ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Interessante a tradução. E na King James, porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação, que em seu próprio corpo desfez toda a inimizade. Muito bem, nós olhamos as várias traduções, como sempre é importante, falando para os irmãos. Destaque também para King James, quando fala a questão de, coloca ele, é a nossa paz, em letra maiúscula, porque quando está falando de ele, aqui está falando de Jesus, de Cristo, né? E também ele fala de derrubando o muro, né? Isso é importante, nós vamos ver o porquê mais para frente. E a verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e homens. Que importante, não é? Nós vemos que ele veio para desfazer a inimizade, acabar com a inimizade. Porque Jesus veio a este mundo para fazer reconciliação. A leitura bíblica na RC, Efésios 2, 14 e 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Na Nova Almeida atualizada, nós vamos encontrar que no versículo 15 diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Você vê que o português utilizado aqui, logicamente que lá está falando um novo homem, mas está falando do homem como ser, não é? Não o homem gênero, mas está falando como ser. Então, homem e mulher, logicamente. Então, na versão Nova Almeida atualizada já está colocado uma nova humanidade, né? Novos homens e mulheres, né? Essa que é importante para nós aqui. Nós não somos mais estrangeiros agora. Nós somos família de Deus. Nós pertencemos a Deus a partir do momento que cremos no Senhor Jesus Cristo. Fez essa diferença, a reconciliação da nossa vida, né, através de Cristo. A nossa lição não menciona esse versículo, mas eu quis colocar aqui com muito cuidado o versículo 13, Efésios 2 e 13, na nossa introdução. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados pelo sangue de Cristo. Volta aqui aquela expressão, ao uso da frase adversativa, ou seja, mas. Então, até o versículo 12, ele vem falando, que nós estudamos a semana passada, ele fala com respeito ao homem sem Cristo, sem Deus, sem ter o encontro com Deus. Parece que está tudo perdido, mas, quando chega no versículo 13, ele diz, mas agora, lá nós estávamos sem Cristo, mas agora estamos em Cristo. Olha que coisa linda, né? Antes, estava sem Cristo, foi o que nós estudamos a semana passada, os gentios sem Cristo. Mas agora, está dizendo o versículo para nós, ele vem para mudar o assunto, ele vem para quebrar aquele assunto, falando, olha, vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham condições nenhuma, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Que coisa maravilhosa que Deus nos ensina nesta manhã. Agora nós estamos em Cristo. Então os gentios, que são todos os povos não judeus, os judeus que creem em Jesus, são regenerados, santificados, são gerados nova criatura e fazem parte do novo corpo chamado igreja. Que maravilha, que coisa poderosa, né? Que o Senhor fez, mas agora em Cristo, glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Primeiro tópico diz, Cristo desfez a inimizade entre os homens, a parede de separação entre os homens. Não é? Aqui eu quero mostrar para os irmãos essa maquete maravilhosa que existe em Jerusalém. Essa maquete, ela está feita ali, está no Museu de Israel em Jerusalém, e a escala é 1:50, significa que cada metro significa 50 metros, e assim sucessivamente, não é? Então, os irmãos, olhem como era, na verdade, a Jerusalém no tempo de Jesus. Os irmãos estão contemplando aí, é o chamado Templo de Herodes, dado que Herodes fez a reforma do templo e fez toda essa estrutura, que os irmãos podem ver ali, que nós vamos falar mais à frente, um pouco com mais detalhe. E os irmãos olhando mais à direita, acima, vão ver realmente o templo. Tudo isso que está em volta é para proteger o templo, é para que o povo possa chegar ao templo, não é? Mas o templo é esse que está à direita, bem no centro ali da construção e na direita do slide. E os irmãos vão ver uma linha assim cinza, que tem essa seta dizendo essa faixa mais cinza é o muro da inimizade, é o muro da separação. Esse é o muro que quando Paulo se refere a esse muro aí que ele está falando, justamente para os judeus, para entenderem, eles compreendiam, porque eles estavam sabendo de como era o templo e como estava, e que tinha esse muro, não é? E esse local antes do muro é o chamado átrio, ou pátio dos gentios, dos não-judeus. Então, esse muro de inimizade não era possível que passassem, não é? Passassem a frequentar ali agora. Esse muro era separado, não é? Ele fazia uma separação. Eu pus um pouco mais de detalhe aqui para os irmãos, para a gente ver a dimensão desse templo. Lembrando que os romanos, eles eram, assim, construtores tremendos. Eles eram construtores que faziam coisas, assim, grandes, que estão hoje, desde quando fizeram, pelo mundo todo. As construções estão de pé, porque os engenheiros eram excelentes e faziam um trabalho glorioso na parte de engenharia. Então, para os irmãos terem uma ideia, o Templo de Herodes teve ali a construção iniciada em 19 a.C. e foi completada até 9 a.C. Olha só. Mas prosseguiu em sua reparação até 64 d.C. Sua dimensão atingia 450 metros, né, de norte a sul, onde está aí o número 1. Os irmãos vão encontrar aí na figura o número 1, a profundidade, se a gente pode assim dizer aí, né? 450 metros. E 300 metros, né, na parte da frente. 300 metros por 450
metros, não é? Era tão grande essa construção feita em volta do templo, né? Estamos falando da construção em volta do templo, não do templo em si que está no centro, mas olha só, pedras com 60 centímetros de altura e 5 metros de comprimento, ainda estão no seu devido lugar ali, não caiu não, né? Acima aí está a Mesquita de Omar hoje. Então, se nós olharmos aqui para esta maquete, olha que coisa maravilhosa, não é? Havia, irmãos amados, 50 metros de altura. O irmão vai olhar no número 3, aí se dá para ver direitinho. Desculpa porque não dá para pôr a imagem maior. Mas o número 3, que é a parte maior à esquerda, 50 metros de altura, para poder deixar nivelado. O que Herodes fez foi os engenheiros romanos para deixar todo o pátio nivelado, porque aqui é um monte, lembra? Monte Moriá, né? Era um monte para poder nivelar. Seria, sou um construtor, mas só para a gente lembrar, como se nós fizéssemos muro de arrimo num terreno que é todo sem formato, né? E depois você coloca a terra e faz que ele fica plano. Esse que foi o trabalho que eles fizeram aqui no Templo de Jerusalém. Então, 50 metros de altura, e eles acham que é o lugar mais alto que tem ali, que talvez, bem na ponta desse parapeito ali, fosse o chamado, o que a Bíblia chama de pináculo do templo, né? O lugar mais alto, que onde Satanás quer ali pedir para Jesus se lançar, né? E ele é expulso ali, quando Jesus fala que para não tentar o Senhor teu Deus, né? O Senhor guarda, mas nós devemos fazer a nossa parte. O Senhor livra, mas nós devemos fazer a nossa parte, não é? Álcool em gel, máscara, cuidado, tudo isso a gente precisa fazer para não ter problema, né? O que a gente pode fazer, e quem nos livra é o Senhor Deus. Então, 50 metros de altura, para os irmãos verem, pedras gigantescas, trabalho de engenharia tremendo para poder fazer com que o templo ficasse suntuoso, ficasse protegido, né? Ficasse melhor acessível. Essa parte número 5 na frente, havia uma rampa, porque a hora que você faz toda essa infraestrutura, né, para as pessoas poderem chegar e poder acessar, né, na verdade, ali o local do templo, né. Mais à direita, onde tem o número 6, é o chamado a Fortaleza Antônia, onde também era ali o local do procurador que ficava morando ali por um tempo, né, nesse local. Então, os irmãos viram a suntuosidade, né? Os pórticos, que são a parte que está à esquerda, mais alta, número 8, onde ali eles fizeram um monte de pilares, né? Com 4 pilares, fileiras de colunas, para poder fazer esse telhado sobre essas colunas, onde ali se conversava, onde ali se falava, onde ali provavelmente foi o local que Jesus se encontrou com os sacerdotes, quando ele teve 12 anos, e foi falar com eles, não é? Então, todo mundo, inclusive Jesus, para lembrar bem os irmãos, Jesus era da tribo de Judá, ele não podia entrar diretamente no templo. Então, toda vez que fala na Bíblia que Jesus foi ao templo, ele ficava no pátio, ele ficava em toda essa parte que circunda o templo, não é? Onde é o 7, que é ali o nosso Pátio dos Gentios, né? Chamado Pátio dos Gentios, e todo o pórtico, toda essa parte em volta que usava para armazenar, né, as coisas que precisava no templo, aquela coisa toda. Porém, Jesus então ficava nesse espaço, ele não podia adentrar no templo. Mas ele era judeu? Ele era, mas ele não podia entrar no templo que está mais adentro, não é? Onde a gente vê lá que só os sacerdotes poderiam. Ele podia entrar na primeira parte ali, onde antes de chegar no templo, né, ele passava o muro da separação, ele podia adentrar ali onde ficava as pessoas que podiam ficar, homens e mulheres, mas não podia entrar aquele que está mais ao fundo, aquele que começa o santo lugar, o santíssimo lugar. Jesus não tinha acesso ali, somente os sacerdotes é que poderiam entrar. Então, nessa primeira parte que vemos, ele pode entrar, mas na segunda parte,
Jesus não pode entrar. Ele não pode entrar realmente no templo. Tudo é chamado de templo, mas o templo em si realmente é essa parte que os irmãos veem na figura agora ao lado, que está acima à direita, onde tem toda aquela ornamentação, né, de ouro ali em cima, ornamentação sobre o templo. Ali realmente é o templo. A primeira parte é o lugar santo e lá dentro, logicamente, depois o Santíssimo Lugar. Então, Jesus não podia ter acesso realmente ao templo em si, mas essa parte que fica anterior aonde os judeus podiam entrar. Por isso que essa linha cinza que nós falamos aqui é chamado muro da inimizade ou o muro da separação. Eles eram proibidos, né? Flávio Josefo escreve lá no seu livro, era esse muro de inimizade que nós estamos estudando, Efésios 2:14, Flávio Josefo fala que ele tinha 13 placas, 13 de pedra, com inscrições em grego e latim. Olha que interessante. As duas línguas, povos que vinham, né, não podiam adentrar a partir daquele muro. Por isso que a parte anterior é chamada pátio dos gentios, ou seja, todos os outros. Então se separava gentios com judeus. Então tem o templo, como os irmãos estão vendo, toda essa estrutura, esses muros em volta do templo em si para poder protegê-lo. A porta da frente, que os irmãos veem mais dourada aí, é realmente a porta formosa, chamada Porta Formosa. Essa porta dourada, era ela coberta de ouro, aonde se colocava aquele paralítico que Pedro ali ora, fala com ele que não tem ouro nem prata, mas que tinha o poder de Deus e ele foi curado. Não é? Ou seja, os irmãos viram pela estrutura, 50 metros de altura, o trabalho que as pessoas tinham para trazer um paralítico para dentro e ele sentar ali na Porta Formosa. Para os irmãos verem a dificuldade que era para ele poder estar ali, alguém tinha que ajudá-lo. Então, havia essa divisão, ele fala, Joséfo. Uma construção era muito elegante, ela era muito bem feita e estava escrito aí esse aviso. Sabe quando você tem um aviso, olha, aqui só podem entrar pessoas que trabalham, aqui só podem entrar pessoas do setor, aqui a entrada é restrita, era isso que havia ali, não é? Então, foram achadas 2 placas, olha que interessante, né? Foi destruído o templo, como os irmãos sabem, no ano 70, ali ano 70 por o general Tito, né, Vespasiano, no ano 70, e agora eles encontraram ali, fazendo a questão da arqueologia, 2 placas, e os dizeres, logicamente, que estavam escritos voltando a dizer, escritos em latim, né, porque estava Roma ali presente, e escrito em grego, que era a língua mais falada no mundo na época. Não podia entrar de jeito nenhum. Então, está escrito, nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Olha como era esse muro da inimizade. Judeus e os demais, gentios, não judeus, não podiam entrar de maneira nenhuma a partir deste muro separado ali. Então, quando foi feita toda essa infraestrutura, os judeus acrescentaram esse muro e as placas para avisar que não deveria, não poderia ninguém entrar ali a não ser os judeus. Então, a primeira parte do templo, aqui realmente dito, os judeus entravam, né, para ouvir, para orar, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Tanto mulheres como homens ficavam separados, mas tinham cada um seu lugar. Mas no templo em si, para oferecer sacrifícios, nem Jesus entrava, porque ele era da tribo de Judá e ele não era da tribo de Levi. Então eles entravam ali para oferecer o sacrifício e tudo mais. Ali dentro, sacrifícios, o pão da preposição, o sacrifício do incenso, e o sumo sacerdote adentrar o Santo dos Santos uma vez por ano. Afora aqui ficava, logicamente, o altar do sacrifício. Então todos tinham acesso ao altar do sacrifício. Ali eles vinham ser sacrificados, assim como era também no tempo que existia o tabernáculo. Maravilhoso ver como que foi estruturado, né, um templo suntuoso,
Então, se Deus me abençoar, um dia eu for para Israel, quero visitar um museu lá, para poder ver isso de perto, essa maquete. Glória a Deus. Então, Cristo desfez a inimizade, a derrubada da parede da separação no 1.2. Então, na King James, eu usei aqui o 2.14 da King James, porque ela fala justamente isso, derrubando o muro da separação, ou o muro da inimizade, como os irmãos veem aí na figura. Esse muro, era isso que Paulo estava se referindo, porque ele estava no tempo, né, nesse tempo onde existia realmente esse muro. Ou seja, o que aconteceu? Ele desfez toda a inimizade. Cristo tirou a inimizade. E os irmãos sabem que quando duas pessoas são inimigas, não tem diálogo. Inimigo é inimigo. Então fica aquela coisa difícil. Mas quando Cristo entra no meio, quando a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, tanto o gentil crê como o judeu crê, se torna uma nova criatura. E agora Cristo tira a inimizade. O Espírito Santo entra nos dois, tanto no judeu quanto no gentil, entra, tira toda a inimizade e forma um novo povo chamado igreja. Por isso que Efésios 2,19 diz para nós assim, vocês não são mais estrangeiros, aleluia, e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, fala, vocês não são mais agora estrangeiros. Você tem noção do que é isso, irmão? Toda vez que você vai viajar para um outro país, que pela graça de Deus eu pude ir em alguns, você vai com o seu passaporte brasileiro, você tem uma fila imensa. Por quê? Porque são os estrangeiros. Os estrangeiros é tratado de um jeito e o nativo, ele tem uma entrada especial. O nativo, ele vai lá e passa, não é? Da mesma forma, quando vem os estrangeiros pelo Brasil. A gente chegava de volta, tinha um lugar especial para os brasileiros e tinha aquela fila imensa para os não brasileiros. É a mesma coisa, então. Ou seja, quando você chega num outro país, você é estrangeiro. Você é tido como uma pessoa de fora. Era assim que os judeus viam. Os judeus viam, vocês são estrangeiros, vocês são gentios, vocês não têm direito à promessa. E Paulo está dizendo para nós, assim, vocês não são mais estrangeiros. Aleluia! Acabou o muro da separação. O muro da separação quebrou, saiu, porque Cristo veio, bendito seja o nome do Senhor. Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia! A mesma família gerada ali por Abraão, que fez a família da promessa, a família que veio o Senhor Jesus Cristo. Agora nós, estrangeiros que éramos, entramos para a família por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, o muro da separação, ele foi desfeito, ele foi tirado, o muro da inimizade. Que bênção, que maravilha! Deus mudou, Deus transformou a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. No mesmo item, o conceito da lei dos mandamentos. É importante a gente entender e separar exatamente as coisas para não compreender errado a palavra de Deus, né? Então a Torá, a lei, ela se dividia em 3 partes: lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então sempre em salvação é pela graça, não tem outro jeito, mas permanece como um padrão de conduta. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Cada país tem a sua lei civil. Então o cidadão precisa respeitar as leis. Por isso que as leis existem e por isso que nós temos que tomar cuidado quem a gente coloca lá, porque as leis, depois de feitas, elas são obrigadas a ser cumpridas, né? E tem a lei cerimonial. O que ela fala? Ela fala de
para os judeus: circuncisão, sacrifício, comida, bebida, dias de festa, lua nova, sábados. Então, Colossenses 2, 16 e 17 vai falar: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Por isso que nós somos cristãos agora, nós não nos tornamos judeus, nós somos cristãos, salvos por Jesus Cristo e agora parte da família de Deus, assim como os judeus. Então, os judeus tinham a lei cerimonial e o muro no meio, porque eles praticavam todas essas coisas: circuncisão, sacrifício, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, tudo isso eles praticavam, e os gentios não praticavam nada. Então havia um muro de separação: vocês são vocês e nós somos nós. Mas Jesus veio para mudar isso, para que todos ficassem debaixo da sua sombra. Bendito seja o nome do Senhor. É importante lembrar que existem homens e mulheres no mundo, gentios, que cumprem fielmente o que está na lei moral e civil. Lembrando rapidamente de Cornélio, os irmãos sabem muito bem o quanto ele cumpria, que até Deus mandou um anjo para avisá-lo: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado à minha presença. Fala com Pedro, chama Pedro. E Pedro vai lá e fala para eles: eles creem no Senhor Jesus, são batizados no Espírito Santo, e logo após ser batizado no Espírito Santo, são batizados nas águas. Então, maravilha! Deus não faz acepção de pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. A mudança na vida da pessoa é feita depois que ela crê no Senhor Jesus Cristo, que ela muda a sua vida no Senhor Jesus Cristo. O item 1.4 vai dizer a revogação da lei dos mandamentos. Cuidado com esse termo, não é? Então, Jesus diz em Mateus 5,17: não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Ou abrogar, como está escrito na versão tradicional. Não vim para revogar. Jesus não veio revogar nada. Jesus veio e cumpriu toda a lei. O que foi revogado foi a lei cerimonial, que não é para nós mais nos preocuparmos com sábado, com festas, com o que comer, bebida, esse tipo de coisa que temos que tomar o devido cuidado. Cuidado que nós temos que tomar concernente ao que comer, o que beber, está em Atos capítulo 15, né? O sangue sufocado, a prostituição, que nós temos que tomar o cuidado quanto a viver, né? A morte ali do animal sufocado e tudo mais. Então a lei cerimonial foi tirada. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Ele sempre cumpriu, sempre fez o certo, sempre fez tudo. Então, Hebreus 7, 26 a 28, na Nova Almeida, vai dizer: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima nos céus. Então, santo, inculpável, sem mácula, ele cumpriu tudo. Jesus cumpriu todas as ordenanças, tudo ele cumpriu, toda a lei cerimonial, sempre. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício por todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Jesus ofereceu a si mesmo, derramou o seu próprio sangue, adentrou o santuário com o seu próprio sangue, por isso que ele cumpriu tudo, inculpável, sem mácula, santo. Agora, para nós, não é necessário nós mais continuarmos com as leis cerimonial. Isso é para os judeus, não para nós. Somos crentes salvos na pessoa bendita de Jesus. Não há necessidade mais de nós continuarmos com o que precisava ser, como era feito ou como fazia os judeus. Cuidado todo que nós temos que tomar com isso, né? No segundo tópico, ele vai falar para nós, pela paz, Cristo fez um novo homem. De que novo homem está ali, entre aspas, porque ele está falando não homem como gênero, mas homem como ser humano. Por isso que a versão Nova Almeida já traz humanidade, ser humano, não é?
para ficar mais claro o texto. Então, Colossenses 1:20 diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele quem? Cristo, né? Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, aqui um pouco de conceito de paz, eu não vou trazer o conceito bíblico de paz. Ele dá para nós aqui 4 referências de conceitos bíblicos de paz, né? Boas relações, ele vai falar para nós em Atos 24, depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por providente cuidado notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. É um preâmbulo, né? Ou seja, é um início de fala assim, muito sofisticado, muito bonito, não é? Primeiro ele começa a chamar de excelentíssimo Félix, ou seja, como assim a gente chama excelentíssimo prefeito, governador, ou seja, aquela pessoa que está na eminência. As ações que Félix tinham praticado no seu governo trazia paz. E os judeus, eles são muito gratos quando alguém faz ou quando alguém trabalha para o bem deles e para o bem da paz, né? Então, aquele que está em eminência, ele tem que trabalhar pela paz, ou seja, trabalhar para o bem do povo. E eles eram muito gratos, né? Porque ele tinha feito e eles estavam desfrutando de uma paz perene. Ou seja, paz, porque ele cuidava do povo, ele fazia para não haver conflito, não haver dificuldade. Maravilha! Que todos os governantes podiam ler esse versículo e podiam aprender com esse versículo. Vamos propagar a paz, vamos fazer paz, não guerra, né? Vamos procurar fazer paz, vamos procurar unir, não desunir. O fim de um conflito também é colocado como um tipo de paz que a Bíblia nos mostra. Lucas 14:32 diz assim: caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. É Jesus falando daquele rei que tem 10.000 e quer agora, e tem um outro que vem a ele contra ele com 20.000. Ele senta, ele estuda a situação, se ele pode ou não pode ir lá enfrentá-lo na guerra. E se ele não pode, o que ele faz? Ele levanta a bandeira branca. Esse é o símbolo da bandeira branca. Perdão. A bandeira branca significa, olha, quero conversar. Inclusive na Convenção de Genebra diz que uma pessoa de bandeira branca não pode ser atacada, não pode ser presa, não pode ser feito nada. É um crime de guerra se fizer isso. Se ele está pedindo, ele está pedindo uma conversa. Por isso que ele fala, envia-lhe uma embaixada ou embaixadores, né, na outra tradução. Envia para falar, conversar antes que o conflito aconteça. É a bandeira branca da paz. É a bandeira branca do conselho, é a bandeira branca do acordo. É para isso que ela serve, para que as pessoas se rendam. Né? Uma pessoa sozinha, por exemplo, que está sendo atacada, ela pode levantar uma bandeira branca e pedir, estou me rendendo. Ou seja, eu me rendo ao seu domínio. Também significa isso, né? A bandeira branca. Né? Também estado de tranquilidade. Vai falar para nós em 1 Reis que porque Salomão dominava sobre a região, toda a região, e sobre todos os reis ao lado de Cado e Eufrates, desde Tisfa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Ou seja, como Salomão dominava todo aquele reino, toda aquela região, havia paz, tranquilidade, né? É outro tipo de paz, é estado de tranquilidade lá. E também tem a qualidade espiritual, que traz. Quem traz essa qualidade espiritual? É o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Paz. Por isso que o cristão, com toda a tribulação que ele passa, com todo o problema, ele tem paz. Então tenha paz, cuidado. Não se desespere, não. Vamos ter paz. O Espírito Santo nos dá paz, tranquilidade na nossa vida. Essa paz gostosa que vem de dentro. Fora
Está caindo tudo, mas lá dentro tem paz. Por quê? Porque Deus nos dá a paz pelo Espírito Santo. Se nós temos paz, nós precisamos agora trabalhar com essa paz. Né? Sempre pedir ao Senhor paz, que a gente possa usar essa paz que Ele tem nos dado. Cristo é a nossa paz. Essa que é a grande diferença. Coloquei essa figura aqui, achei uma forma, tentar, né? É muito difícil falar do Senhor, de Deus, de Cristo, tão difícil falar, ele é tão imenso, não é? Mas eu tentei colocar aqui a paz dentro do escrito Cristo aí. Paz, porque Ele é a nossa paz. Mas agora, em Cristo Jesus. Eu coloquei o versículo 13 de novo, para poder dizer o que aquele Ele está dizendo embaixo no verso 14. Ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Esse Ele está se referindo ao versículo anterior, não é? É uma pena que a versão Nova Almeida aqui, não atualizada, não colocou Ele da forma maiúscula, que era o mais correto no meu ponto de vista. Colocar maiúsculo porque é Cristo. Está falando de Cristo, não é? É melhor, é assim, mais honroso, né? De dois povos ele fez um só. Na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, em João, Jesus diz assim, 14, 23 a 27. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus! Aleluia! Viremos para ele e faremos nele morada. Por isso que nós temos paz. Se Cristo é a nossa paz, ele vem morar em nós, nós temos paz. Glória a Deus! Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra de vocês, que vocês estão ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas, olha aqui a adversativa de novo aqui, funcionando, né? A frase adversativa, que está dizendo assim, ó, tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Ixi, imagina se você tivesse ouvindo isso e falar, e agora? Ele vai embora e nós vamos ficar como? Aí vem a adversativa, mas, aleluia, é bom sempre ter um mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu vos dou. A minha paz lhes dou. Deixo com vocês a paz. Qual paz? Aí ele vem completando. A minha paz lhes dou. Não dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A paz de Cristo, porque Ele é a paz. A minha paz, ele diz, eu lhes dou. Eu sou a paz, eu dou a minha paz. A minha. Por quê? Tem hora que o mundo não tem nada. Outra coisa que é paz também é a ausência de guerra. O Brasil não está em guerra? Parece que não. Não está em guerra armada, mas está em guerra de palavras, está em guerra de ações, está em guerra de conflitos políticos, está cheio de guerra. Mas Cristo é a minha paz. A minha paz. Então, irmãos amados, Ele dá para nós a paz. Ele é a paz. Ele deu a paz para nós. Então, fique em paz. Ore, faça a obra do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é? Porque a paz dele completa o ser humano. A paz de Cristo completa o ser humano. Ele opera um milagre poderoso na vida do ser humano. A nova humanidade formada pela paz. Você vê que agora o nosso comentarista usa humanidade. É exatamente isso. Né? Por quê? Porque gentios, que são os não-judeus, e judeus, quando creem, se torna uma nova criatura, se torna igreja. Então, em Gálatas 3:28, tem um termo diferente aqui para nós estudarmos. Assim sendo, dizendo Paulo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um
em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós somos unidos pelo Espírito Santo, né? Não importa a raça, cor, não importa nada, não importa a denominação, o que importa é aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, salvo, lavado, redimido no sangue de Jesus. Então, esse termo grego que Paulo usa aqui, ele é igual a gentio não judeu. Para você não sempre lembrar disso. Quando na Bíblia fala grego, aqui ele está falando dos outros povos. Porque a língua grega era a língua usada por, se não por todos, não dá para afirmar que era todos, mas pela maioria dos povos. Era a língua falada. Além da língua original do país, se falava o grego. Não é? Por quê? Porque os romanos falavam latim, mas falavam grego. Tanto que a placa que nós dizemos estava escrita em latim, também estava escrito em grego. Não é? Por quê? Porque era quem não sabia a língua do lugar, procurava saber o grego. Seria parecido com o que nós temos hoje com o inglês. Não é? O inglês, se você sabe, em qualquer país, ou pelo menos na maioria dos países, você vai conseguir alguém que fale a língua para poder te ajudar. Então, Romanos 2, 9 e 11 vai dizer: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Ao judeu primeiro, e também ao grego. O termo grego aqui quer dizer não gentios, não judeus. Mas, olha lá de novo a adversativa, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou na versão tradicional, não trata as pessoas com acepção de pessoas. Não trata com acepção de pessoas. Parcialidade, ser parcial. Não, esse aqui é mais bonitinho, eu trato assim. Esse tem olho azul, eu trato assim. Esse é loiro, eu trato assim. Esse é negro, eu trato assim. Não. Deus não tem parcialidade. Deus trata todo mundo igual. Por isso que Paulo está falando, olha, o grego, que são todos os outros povos que não são judeus. E os judeus são tratados por Deus sem parcialidade. Ou seja, Deus trata todos sem acepção de pessoas. Exatamente essa expressão é usada por Pedro quando ele vai falar com Cornélio. Agora, ele diz lá, agora, depois da visão, depois do que aconteceu com Cornélio, depois da visão que ele teve do lenço descendo, aquele lençol trazendo todos os animais, e ele falou, não vou comer porque isso é impuro. E o Senhor disse para ele, olha, não trata aquilo que eu purifiquei como impuro. Então, não tem acepção de pessoas, né? Não tem parcialidade, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor trata todos igual, todos estão debaixo da Bíblia, debaixo da palavra. É a palavra de Deus que vai julgar, é a palavra de Deus que vai fazer maravilha. No terceiro tópico nosso, ele fala, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo, Cristo se fez maldição por nós. Porque a maldição está escrito, a maldição para todo aquele que subisse. Maldito todo aquele que subir no madeiro, aquele que for estar no madeiro. Maldito. Então Jesus se fez maldição por nós. E aqui tem uma figura que varia um pouco, depende do que você pode procurar, por isso que é uma figura de como era o açoitamento, né? Como que os carrascos faziam. E o azarrogue ali, ou aquele que era para poder machucar, aquele que eles batiam, ele era feito de couro, cabo de madeira, ossos nas pontas, bolas de metal, ou de cobre, ou de outro material mais duro, que era para poder bater na pessoa. O carrasco batia com muita força. Inclusive, os romanos eles não tinham medida, até que o carrasco cansasse. E normalmente se tinha 2 carrascos. Um batia, quando ele saía, o outro já batia. Então a costa da pessoa, no caso ali, e nós estamos falando de Jesus aqui, ficou dilacerada, né? Chegava a mostrar ossos, de tanto que rasgava. Porque quando entrava nas costas, a hora que ele puxava, rasgava as costas, né?
rasgava as costas daquele que estava sendo açoitado. Jesus foi açoitado. Quando Pilatos manda açoitar, é um flagelo tão violento que ele manda açoitadas para ver se depois o povo se comovia e libertasse. Mas não quiseram. Né? Não quiseram. Então, irmãos amados, ele sofreu muito ali. Foi um sofrimento assim violento. E ele não tinha. Para os judeus, eles tinham a quarentena, era 40 varadas. E os judeus eram tão cuidadosos com isso que eles não davam 40. Se você for procurar lá em Levítico, está 40. Mas os judeus davam 40 menos 1, 39. Não é? Por quê? Porque eles não queriam passar, dar o 41. Para não ter o perigo de passar, eles contavam até 39 e paravam. Era por isso que era quarentena menos 1, para eles não infringirem a lei. Então eles tinham, mesmo no, vamos dizer assim, na hora que estava açoitando, mesmo naquela coisa que era dura, né, que era difícil, eles sabiam disso, que era uma varada, não era dessa forma, né? Não era para rasgar, não era para arrebentar toda a costa, não era para se machucar como era o dos romanos, né? Eram varas. Lógico que machucava também, dava hematomas para todo lado. Mas eles tinham uma quantidade, 39, 40 menos 1. Né? Os romanos não, eles faziam até acabar. Então, a cruz era a pena capital para estrangeiros. Eles não crucificavam romanos. Todo aquele que tinha a cidadania romana, mesmo que ele fosse julgado para a pena capital, ou seja, para ser morto, ele era decapitado. Era decapitado com uma espada, cortava-se a cabeça da pessoa, não é? Para fora. Que é a forma que se diz que Paulo morreu, que Paulo era romano, não é? Então a cruz era tão vergonhosa, a cruz era tão terrivelmente vergonhosa, que nem os cidadãos romanos eram colocados na cruz. Era só para estrangeiro. Era demasiadamente humilhante. Mas João 19, 15, 17, na Nova Almeida atualizada, vai dizer: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Foi quando Pilatos pediu: olha, já açoitei ele, vamos lá, vamos libertar. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. A outra humilhação que existia era a pessoa carregar a sua própria cruz. Porque ele estava sendo o quê? Vituperado, ele estava sendo mostrado, humilhado. Ele passava pela, que é chamada Via Dolorosa, ou seja, saindo ali da onde eles eram açoitados, eles agora pegavam a sua cruz e tinham que ir até o local da crucificação, fora da cidade, não é? Nesse local chamado Calvário, ou Gólgota, né? Caveira. Por quê? Para humilhar. Ele está sendo humilhado. Está sendo, para quê? Para mostrar para os povos, tá vendo? Se vocês não obedecerem às leis, vocês vão ser crucificados conforme, vocês estrangeiros vão ser crucificados conforme esse que está passando na rua. É isso que era a mensagem que queria deixar os romanos, para colocar medo na população. Hebreus 12, 2 vai dizer para nós: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então Jesus, ele aceitou entregar-se. Tanto que ele, quando antes de morrer, ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Eu entrego. Ele entregou-se por nós, ele doou-se por nós. Ele não pediu que legiões de anjos viessem o salvar, não. Ele tinha um propósito, o propósito dele era salvar a humanidade, salvar todo aquele que crê, pagar os pecados porque ele era inocente. Ele tinha o propósito de ir para a cruz, lá ele pagou a nossa cédula
ou a nossa promissória, ou a nossa escrita da dívida que estava contra nós, ele cravou na cruz. E na cruz ele venceu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na cruz ele venceu. Alguns pensavam que ele estava ali perdendo tudo. Na verdade, não, ele estava ganhando tudo. Agora está sentado à destra de Deus. O 3.2 vai dizer, reconciliados pela cruz de Cristo. Agora tem a reconciliação, não é? Por meio dele, nós somos reconciliados. Colossenses 1:20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por isso que ele precisaria passar pela cruz, pelo seu sangue, por meio dele, por meio de Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo foi reconciliado. Gentios, não judeus, judeus foram reconciliados para viver agora como igreja. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 18 a 20, vai nos dizer, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. E nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Somos embaixadores. Lembra que o embaixador leva a bandeira branca? Os embaixadores levam a bandeira para poder conversar com o oponente para a reconciliação, para não guerrear. Esse é o trabalho da reconciliação. Nós recebemos, ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos essa capacidade, né, de estar. O Senhor Deus reconciliou consigo mesmo o mundo através de Cristo, não levando em conta os pecados. Então agora nós temos que também reconciliar, arrumar. Nós temos que perdoar, nós temos que estar juntos, nós temos que melhorar a nossa vida, sempre reconciliando, porque somos falhos, somos pequenos, erramos, então precisamos reconciliar, perdoar, e Deus vai nos dar uma grande, maravilhosa vitória, porque na cruz ele nos reconciliou, na cruz com Deus, e nós agora temos que aprender, exercitar um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Temos que usar esse ministério para reconciliar, sempre juntar, colocar juntos, colocar as pessoas chamando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, apesar das nossas falhas. Reconciliado na cruz, em um corpo, no terceiro item do nosso terceiro tópico, né? Então, na cruz, Cristo faz a reconciliação. Jesus na cruz reconciliou a humanidade entre si, que é a parte horizontal. Você vê que a cruz é um símbolo cristão, né? Apesar de ter sido usado muito erroneamente por muitos, mas a cruz é um símbolo cristão, não é? Cristo morreu na cruz, ela não faz nada por nós. É para nós lembrarmos sempre que a cruz foi na cruz que ele nos deu a vitória. Ela tem um lado horizontal, onde nós vamos ver quem? Os gentios, não judeus, e os judeus. Ou seja, ele reconciliou a humanidade, todos os povos. Todos os judeus com os não judeus. Reconciliou. Na cruz Jesus fez isso. Mas também ele reconciliou a humanidade com Deus, que é a vertical. Vê que a cruz então tem a parte horizontal e a parte vertical. Então, nós somos completamente reconciliados. Deus não olha para os pecados, Deus olha para Cristo, aquele que crê em Cristo. Deus olha para Cristo, foi pago o pecado porque aquela pessoa creu. Então, gerou quem? Igreja. O novo povo, a nova humanidade. Por isso sempre digo para os irmãos, na terra tem 3 povos. Tem judeus, tem não judeus, gentios e tem a igreja, onde todos são reconciliados com Deus quando creem no Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a cabeça, ou seja, o governo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, está em Colossenses 1:18. E o corpo é a igreja, ou seja,
essa mistura de judeus e não judeus que entram para o corpo, dado que creem no Senhor Jesus. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Efésios 4:15. Então, ele é a cabeça, o governo. Ele é o governo. Por isso que quando uma pessoa tem um problema na mente, como um AVC, que ele perde a coordenação de algum membro, o membro está no mesmo lugar. Ele não perdeu o membro, ele não perdeu a perna, não perdeu o braço. Mas, o que acontece? O braço não recebe mais o comando da mente, da cabeça. Então, a igreja, ela recebe, para ela poder funcionar, crescer, fortalecer, ela tem que receber o comando da cabeça. E quem é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça. Então, ele que é aquele que ordena, é aquele que fala e que nós devemos seguir. O corpo, ele vai pela cabeça. O corpo é comandado pela cabeça. Então, nós temos que ter essa confiança de saber quem cuida da igreja, quem cuida do seu povo é Cristo. Ele é a cabeça, bendito seja o nome do Senhor. Ele é aquele que está sobre. Nós somos apenas servos, bendito seja o nome do Senhor. Na nossa conclusão, nós vamos 1 João 3:1, diz assim, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Nós somos reconciliados, agora somos filhos. Nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho, ô meu papai. Você pode falar com ele, você senta no colo dele, abraça ele, ele é seu pai. São filhos de Deus. Está dizendo assim, vocês são filhos. Nós não somos mais estrangeiros, não estamos longe, não, agora nós somos filhos. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, fomos regenerados, santificados e fomos gerados igreja. Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Efésios 5:23. Então nós somos igreja, nós somos filhos, podemos adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, porque ele é o Todo-Poderoso. Merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Que nós possamos, irmãos, saber que nós somos filhos reconciliados, somos igreja, corpo de Cristo, e ele é a nossa cabeça e nos direciona e nos levará até a sua glória através do Espírito Santo. Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar agradecendo. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. Fique com Deus. Um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Oremos agradecendo ao Senhor. Querido Deus, no nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por mais esta aula na Escola Bíblica Dominical. Pai, abençoa o teu povo que esteve conosco, a todos os teus servos, a todos que serão alcançados. Que pessoas sejam alcançadas pela tua palavra. E a tua palavra, Senhor amado, o teu Espírito Santo os convençam, venham, Senhor amado, se arrepender e entregar-se a Cristo como Salvador. Pai Santo, que o teu Espírito Santo convença e faça um milagre no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.